Olá, minhas queridas, meus queridos, meus amores, estamos aqui com mais, né, mais um podcast sobre as cartas, né, sobre os arcanos maiores para as pessoas que estão fazendo o curso de tarô comigo e para as pessoas também que gostam do tarô e estão passando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, né, a mais uma aula. E mais uma palestra, na verdade, né? Porque a aula está lá no curso. Quem tiver interesse, tem na descrição do vídeo aí como vocês podem fazer parte, tanto do grupo de estudos quanto do curso que está à venda no Hotmart. Não se esqueçam, hein? Vamos lá. Hoje, como vocês sabem, está sendo, né, essa live é gravada. Não adianta deixar a mensagem, né, Rafael? Pode deixar que a gente lê depois nos comentários, né? Pode ler no comentário depois, dá né? pra ler nos comentários, se for dúvidas muito urgentes. Mas a gente prefere, tá, gente, que vocês mandem no grupo. No grupo, facilita a nossa vida. Porque já que vocês não perguntavam no presencial, né, no ao vivo, sim, né, agora vai perguntar no chat, é sacanagem, né? Vocês perguntam direto no grupo. Pergunta no grupo, gente. Que senão eu vou achar que vocês estão sem assunto, né, gente? Perguntar aqui não vai dar mais. Agora só no grupo. Vamos lá. Gente, nós temos essa carta hoje. Temos esse arcano maior, o carro. Gente, o carro é caminho, né? O carro é o movimento, é quando nós entramos, né, nós temos a capacidade de movimentar. Então é aquele momento em que nós precisamos fazer uma mudança de vida, né? Quando nós estamos prontos, quando alguma coisa está chegando, né, para a vida da gente. Então, geralmente fala de jornadas, também a jornada interior. Muitas pessoas passam por grandes situações, por grandes questões. Então, esta carta, ela fala dessa jornada. E quando nós pensamos nessa carta, nesse arquétipo, nós pensamos na nossa jornada, na vida material, na vida emocional e também na vida espiritual. Então, vai depender, né, como vocês podem ver no curso, em que posição ela é retirada. Então, gente, é sempre ação, progresso, né? É sempre, se ela está do jeito em pé, né? Se ela está do jeito em pé, o que é o jeito em pé que a gente chama, né, gente? A inscrição para cima, o carro aqui. Se ela está nessa posição, é sempre positiva, é sempre coisas que estão se adiantando. Invertida, então é tudo fechado, né? O caminho está fechado, as coisas estão trancadas. Então, uma das principais características dessa carta é a força de vontade, né? A determinação. Muitas vezes nós estamos num processo da vida onde falta determinação. Eu queria tanto estudar. Mas cansa, né? Gente, pensar em 4, 5 anos de um curso, que difícil, né? Melhor ir para casa, jogar videogame, dormir, né? Melhor. Para que estudar? Para que eu vou me esforçar por mais um pouquinho? Nada. Muito tempo. Nem pensar em 4, 5 anos. Né, Rafael? O quê? Pensar em 4, 5 anos, fazer um outro curso, que canseira. Não sei do que você está falando. Vou não. Eu fiz disfarçando. Bom, não, é canseira, né? Mas eu queria tanto fazer uma viagem. Mas só de pensar de fazer mala, só de pensar que eu tenho que ir até lá, depois tenho que voltar. Não, eu vou para casa, eu vou dormir, é melhor, né? Então, muitas pessoas estão em fases de transformação, mas não conseguem, né? Não conseguem força para caminhar, para fazer a transmutação. Então, essa carta, quando ela vem positiva, né, ela mostra que a gente tem essa força sim, e que você está no caminho, né, e que isso é permitido para você, que isso é possível para você, que você pode dar esse passo e que você está pronto para dar esse passo. Invertida, né, a gente já não tem mais essa facilidade, não é isso? Então, o que é que está te impedindo? É a força de vontade? O que é que está te impedindo? A preguiça, né? Os caminhos estão fechados? Né? O que está acontecendo? É aquela pessoa que chega e diz assim, eu não sei,
o meu relacionamento está tão complicado, o que está acontecendo? Olha para mim. Você coloca a carta para ela no emocional e vem o quê? Vem o carro. Ai, que bom, tá a caminho, a carta está invertida. Você fala, não, tá a caminho de acabar, né? Tá a caminho de lascar tudo. Por quê? Porque você inverteu a polaridade, né? Você não tem ânimo para se relacionar, você não tem ânimo para conviver com ninguém, você não tem controle da sua vida, não é? Porque o carro invertido, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre a gente não ter controle do nosso caminho, a gente não ter controle sobre a nossa vida, quando ele se inverte, né? Então a gente precisa pensar o seguinte, o que é que nós estamos fazendo para ter ação? A vida, gente, tudo tem uma ação no final, né? Olha aqui, olha, oração, né? Não adianta só orar, tem que ter ação, né? Eu inventei uma palavra algum tempo atrás, sonhação. Não adianta sonhar, você tem que ter a ação, né? Sonho sem ação é pesadelo, né? Então a gente tem que ter o sonho e ter a ação que nos leve ao sonho. Então, quando essa carta aparece para a pessoa de forma positiva, ela está no caminho, ela está caminhando, ela está no sentido de prosperidade daquilo que ela deseja. Nós temos também o deslocamento. O carro é deslocamento, né, gente? O carro é o carro ele nos traz, né? Porque ele é representado por uma charrete, né? Puxado por dois animais. Então, ele é o deslocamento, ele é o deslocamento pela estrada, deslocamento pela vida, pelas águas, não importa onde. Então, nós temos que perguntar o seguinte, é a necessidade, às vezes, fazer uma viagem, é uma viagem surpresa, às vezes a pessoa diz assim, eu queria ver isso aqui no campo material. Pode representar, sim, uma viagem de negócios, uma viagem para vender alguma coisa, para comprar alguma coisa, uma viagem para adquirir algum conhecimento, né? Então, é uma carta que fala sobre deslocamento, a necessidade de viajar às vezes, mas também fala das viagens emocionais, as viagens espirituais, a necessidade de adquirir conhecimento. Então, essa carta muitas vezes sai no espiritual e ela vem falar sobre isso, sobre a necessidade de adquirir conhecimento. Agora, se ela inverte, aí é a topeira, né? Às vezes vem aquela pessoa na tua frente que é uma topeira, não importa o que você fala, ela já vem com a ideia toda pronta. Eu não tenho paciência, gente. Quem vem para mim com ideia pronta, eu falo, você quer o tarô? Lê você para mim, porque, né? Tuas ideias já estão prontas, né? Porque quando começa, mas sabe o que é? Eu falo, não sei. Também não quero saber o que é. Eu sei o que está acontecendo aqui, eu estou vendo. Você vai dizer para mim que não está acontecendo? Está acontecendo sim. Bom, se está acontecendo sim, vamos fazer acontecer diferente, né? A pessoa se dá o trabalho, às vezes, vocês vão ver muito isso, viu? A pessoa sai da casa dela, vai onde você está, ou liga para você, simplesmente para que você diga o que ela quer ouvir, né? Comigo, hoje em dia, já acontece muito pouco, as pessoas me conhecem um pouquinho, não vão arriscar o couro, né? Ela sabe com quem estou lidando. Mas vocês vão ver que isso acontece. Mas por quê? Porque a pessoa não quer caminho, a pessoa não quer conhecimento, a pessoa não quer despertar nada, tá certo? Então, ela positiva, ela traz aquela sensação, né? Positiva, ela para cima, né, gente? Aquela sensação de vitalidade, de disposição, né? Traz uma força muito especial para agir. Então, todos os oráculos são maravilhosos. Mas quando a gente tira esse oráculo na progressão da vida de uma pessoa, é incrível. Agora, desde que ela esteja da forma positiva, né? Quem me conhece sabe que eu não coloco positivo ou negativo, eu vejo de uma outra forma. Mas eu passo para vocês dessa forma, que é a forma mais fácil de vocês compreenderem. Vamos lá. Aqui nós temos a lâmina do carro, né? Olha aí a lâmina de vocês, quem tem essa lâmina aí, quem está fazendo parte do curso agora faz todo sentido, né? Então nós temos aqui, olha, nós temos a carroça, que significa exatamente o carro, né? A forma de transporte,
é o nosso corpo também, representa o nosso corpo também, carregando o nosso espírito, né? Você vai ver dois lados. De um lado você vai ver montanhas rochosas, né? De uma forma assim, muito difícil de transitar. Do outro lado você já vê uma terra um pouquinho mais amena, ainda com dificuldades, mas um pouquinho mais amena. Porque a vida, ela é essa dualidade. A vida não é fácil ou difícil, a vida é a vida, né? Tem os seus tropeços, tem as suas coisas, né? Mas como diz a música, né? Eu fico com a resposta e a pureza da criança, não é isso? A vida é bonita apesar de tudo, né? A vida é linda apesar de tudo. Então a gente entender o andar da carruagem, entender, né? Como isto está falando para a nossa vida, seja material, emocional, espiritual, e que tudo tem dificuldade, tudo tem os dois lados. Então você tem aqui, né, essas montanhas pesadas, né, quem está olhando de frente para a lâmina, do lado direito e do lado esquerdo uma coisa um pouco mais tranquila. Porém, se vocês olharem o chão onde esse carro anda, é cheio de pedras. Porque não importa o caminho que você vai escolher. Não importa se você vai escolher o caminho da direita ou da esquerda, se você vai fazer A ou B, se você quer preto ou vermelho, não adianta. Você terá dificuldades, porque a vida traz dificuldades, a vida traz lições a serem aprendidas e a vida traz questões a serem perdoadas. Então a vida é uma dualidade, a vida não é escura nem clara, a vida é quase uma sombra às vezes, né? A vida não é só luz, a vida não é só escuridão. Né? A gente tem que entender a dualidade da vida. Bem no ombro dele, se vocês estiverem aí olhando a figura, bem no ombro dele tem de um lado uma lua escura, do outro a lua clara. É a dualidade também, o claro e o escuro, o doce e o amargo, porque a vida é assim, o caminho é assim, o se locomover é assim, né? A vida tem os dois lados, certo? Nós temos aqui dois animais, um virando para a esquerda, outro virando para a direita. O que nós podemos interpretar? Há momentos que nós temos que fazer escolhas. Ou direita ou esquerda, ou ainda o caminho do meio. Quando nós estamos em atrito com alguém, nós temos que escolher o caminho do meio, né? Porque sempre tem duas verdades, gente. Nós não somos donos de verdade alguma. Não é isso? Então o carro nos avisa, fala, olha, tem hora de ceder para um lado, tem hora de ceder para o outro. Tem hora que é o caminho do meio, tem hora que tem que entrar num acordo. Então, o bom caminhar é aquele que nós escolhemos, o caminho do meio. O melhor caminho sempre vai ser o caminho do meio. Não é em cima do muro não, tá, gente? Em cima do muro é covardia, é uma outra coisa. Mas é o caminho do meio. Ele traz numa mão a espada, que é a luta, né? Que é a defesa, que é o ataque, mas do outro lado ele traz um bastão na mão. Esse bastão tem inclusive uma luz. Então nem sempre a nossa escolha precisa ser a ignorância, o ataque. Pode ser simplesmente a iluminação, pode ser simplesmente o caminho da concórdia, né? O caminho do amor, por exemplo, tá certo? Nem sempre a espada é necessária. A gente precisa aprender isso. O carro, ele traz essa questão para a gente. Os dois animais, a mesma coisa, né? Na verdade, são duas efígies, né? Então, nós temos tanto um lado como o outro. Vocês vão ver que tem aqui, né? Esse sinal aqui no meio, o Yin Yang, né? E que fala para a gente. Vocês veem que a escuridão aqui está do lado da luz e a claridade do lado da escuridão. Então isso fala que nós estamos sempre transitando, né? Não existe bem absoluto nesse mundo e nem mal absoluto. É tudo uma questão de transição, tá? Então eu acho que todos os aspectos, né, Rafael? Todos os aspectos estão aqui. Então, como a gente não está tendo interação com vocês ao vivo, a gente acaba fazendo um pouquinho mais curto. Mas essa lâmina, gente, sempre que ela aparecer, lembre-se disso. Nós estamos falando de caminho, nós estamos falando de evolução. Nós estamos falando de crescimento. E se ela inverte, nós estamos falando de paralisação.
de um momento de estagnação ou até mesmo de queda. Né? Não seja um fatalista com aquela pessoa que te procura. Você fala, olha, vamos ver o que está acontecendo aqui. Aí você pega essa lâmina, põe de lado e vamos fechar o baralho de novo, o tarô, e vamos examinar mais uma vez, ver o que sai, o que está levando aquilo ali. Você já sabe que é o caminho, você já sabe que é o caminhar, que é a falta de ação, mas você vai dar uma oportunidade, né, para vir outras características. Todas as vezes que a gente analisa uma questão, a gente analisa pelos dois lados. O que é que está impedindo? Por que está impedindo o caminho? Por que está impedindo a viagem, impedindo o crescimento, impedindo o conhecimento, impedindo tudo isso? O que é que está por trás de tudo isso? Não é? Quando nós entendemos isso, nós entendemos todo o caminho. Ok? Eu acho que isso é a base dessa lâmina. Né? Nós estamos com quanto tempo aí, Rafael? Estamos com 16 minutos. 16 minutos só. Gente, vão ser lives mais curtas, né? Porque não tem interação de vocês, né? Infelizmente. Mas eu acho que ficou bem entendido. Qualquer dúvida, vocês estão aí com o canal aberto, né, Rafael? Sim. Por 24 horas, podem colocar. Porque não é dúvida da live, é dúvida do curso. Aí põe direto no nosso grupo de estudos. Se for depois que a gente fechar, aí pode mandar nos comentários, não tem problema. Pode mandar nos comentários, não tem importância. Mas estejam com a gente, né? Estejam com a gente. A gente abre toda semana. Sim. Ali não tem limite de carta, você pode perguntar da carta que você quiser, desde que ela já tenha sido apresentada. Sim. Não é carta que não veio ainda, as cartas que já foram apresentadas, ok? E quem ainda não entrou no grupo, tá na descrição o número para me chamar, para entrar no grupo de tarô. Para entrar no grupo de tarô. E nós voltamos na quinta-feira agora, né? Hoje foi a carta número 7, nós voltamos na quinta-feira próxima com a nossa carta número 8, tá? E vai ser um prazer a gente compartilhar com vocês, né, esse trabalho, ok? Voltamos com a nossa justiça na quinta-feira. Uma carta maravilhosa, hein? Obrigado, Rafinha. Gratidão. Beijo a vocês, gratidão. Namastê, o Deus que habita em mim, saúde do Deus que habita em você. E até a nossa próxima live sobre o tarô. O curso dos 22 arcanos maiores.